Gênesis 2, 15 a 25 diz assim, eu vou ler e vocês prestem atenção. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos e às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O tema desse mês, vou pedir para o Paulo botar a imagem, é uma expressão que a gente usa muito, que diz que acontece nas melhores famílias. Por que a gente usa essa expressão? Acontece nas melhores famílias. Já pararam para pensar nisso? Normalmente, quando a gente se surpreende, quando a gente percebe que alguém, às vezes um casal, uma família padrão, é surpreendido num erro, pega num problema mais sério, e a gente fala assim, meu Deus, é verdade, acontece nas melhores famílias. Até os piores erros podem acontecer nas melhores famílias. E é tão sério isso, eu não sei o quanto você prestou atenção, mas a gente está muito acostumados a ouvir contos de fadas. Hoje nem tanto, mas ainda assim os filmes que a gente vê, a gente sempre espera que o final seja final feliz. Porque quando não é uma grande comoção pública. Como assim fulano morreu? Que história é essa? É inspirador perceber que Deus não esconde quem nós somos. Quando você lê a Bíblia, e a gente acabou de ver isso com as crianças, você não lê contos de fadas. É verdade que muitas vezes a gente romancia e acha que na Bíblia só tem pessoas perfeitas. E na verdade não. Desde o início, Deus deixa bem claro que o homem e a mulher, a partir da entrada do pecado no mundo, são passíveis de erros, de desobediência. E é chocante para mim pensar que logo o primeiro casal, a primeira história da Bíblia, não é um conto de fadas. E quando Deus vai falar de família, Ele não quer contar contos de fadas para a gente. Embora a gente fale de coisas boas a respeito da família, e a gente sabe que Deus tem solução para todas as coisas, Deus deixa claro o quanto o pecado pode destruir esse plano perfeito. E eu quero fazer um parêntese, porque eu tenho falado isso já para alguns. Eu sei o quanto o mês do lar é doloroso para muita gente. Eu sei o quanto falar dessas questões pode doer por a gente lembrar de coisas que não deram certo, de histórias que nem foram nossas culpas, que nem tiveram diretamente o nosso dedo, mas que não deram certo. E aí a gente fala assim, vou ficar o mês inteiro sendo lembrada dessas coisas. Eu quero insistir para que você venha, não só assumindo o cuidado de pensar nessas coisas, mas crendo que Deus quer falar com a gente.
As feridas precisam ser curadas. E quando a gente fala de perdão e de cura, significa lembrar de fatos que aconteceram na nossa vida e, por mais que sejam esses fatos, não deixar que eles doam no nosso coração, ou pelo menos ir doendo cada vez menos. Só que isso só acontece quando a gente começa a olhar para eles, a encará-los. Então, a primeira mensagem que a gente quer começar nesse domingo é pensar que família não é conto de fadas. Não existe família perfeita. Não existe família sem pecado. Por mais que você olhe e fale assim, nossa, eu queria ser como essa família. Eu queria ter filhos assim. Eu queria ter um marido assim. Eu queria ter uma esposa assim. Cada um sabe exatamente onde o seu calo aperta. Então não queira ter a vida do outro e não torne isso um conto de fadas. É vida real que a gente precisa viver. Então vamos logo para o texto para a gente pensar um pouco sobre ele. Para a gente é importante saber o que Deus quer para a gente. A nossa pretensão é continuar na mensagem também em Gênesis 3. Mas seria um texto muito longo e a gente vai caminhar focando em Gênesis 2 que a gente leu e falar um pouquinho de Gênesis 3. Algumas coisas a gente começa a entender quando a gente lê esse texto. E eu quero dizer que para mim foi muito ruim ter que pegar esse texto e fazer só um sermão. Porque é tanta coisa para falar. Os homens que participaram do Silêncio de Adão, é o livro que a gente leu juntos, sabem quanto esse texto fala coisas ao nosso coração. Por exemplo, é interessante perceber que Deus traz o homem e dá a ele uma responsabilidade. Pelo menos nesse texto aqui fica claro que a ordem é dada para Adão. Adão era o guardião da ordem que Deus deu. Olha, presta atenção, cara. Está tudo liberado. Você pode aproveitar esse paraíso que eu fiz para você. Mas eu quero te dar uma chance de obedecer uma ordem clara. Dessa árvore, não. É interessante perceber que quando o pecado acontece, o homem não está lá. E embora ele queira culpar a mulher, a gente conversou muito sobre a ausência masculina em muitas decisões. E muitas vezes esse é um pecado evidente nas famílias. O homem, ele é aquele que luta, que trabalha, mas muitas vezes está ausente emocionalmente. Ele se exime de se envolver e a gente viu muitas razões. Para mim é especialmente importante perceber que quando Deus olha o homem, fala assim, cara, não é bom que o homem esteja só. E perceba que de toda a criação, Deus termina lá em Gênesis 1 falando assim, tudo que Deus fez é bom. Mas quando entra em Gênesis 2, ele percebe algo que precisava ser mudado. E é exatamente a solidão do homem. E ele fala, cara, não vai dar certo. O homem não vai conseguir ficar sozinho. Ele precisa de alguém para ajudar ele. Sozinho ele vai fazer alguma coisa errada. Então vou botar uma mulher para ajudá-lo, para auxiliá-lo. Eu sei que quando a gente começa a falar disso, vem um monte de conceitos e preconceitos já na nossa mente sobre o machismo, o feminismo e um monte de ismo por aí. Mas eu quero que você deixe um pouco de lado esses exageros e tente focar no que Deus está falando. O quanto a vida com pessoas ao seu lado seria uma vida melhor. De certa maneira, Deus não está exatamente dizendo que todo mundo precisa casar. Às vezes a gente faz essa leitura. Mas Ele está dizendo que todo mundo precisa de alguém. Que a solidão é ruim. O homem aqui, logicamente, representa sim a humanidade. Deus não nos fez para ficar sozinhos. Isso diz respeito a casamento, a família, mas isso diz respeito também à caminhada da fé. Eu preciso de outras pessoas. Sem outra pessoa para me auxiliar, para caminhar comigo, as coisas ficam ruins. Se eu defino isso só como casamento, sabe o que acontece? A gente já viu 1000 vezes histórias de casamentos terríveis, porque a pessoa queria alguém. E aí, como ela não encontrava alguém perfeito, você vai baixando o nível, né? Até não ter mais nível nenhum e o primeiro que aparecer está valendo.
E aí casamentos desastrosos são feitos a partir de um entendimento errado. A história da solidão é óbvio que trabalha com a ideia de família. A família é boa, é um plano bom, mas precisa ser tudo ao seu tempo. Precisa ser uma caminhada. E eu quero te dizer que se quando eu falo essas coisas você lembra de coisas que não deram certas, Deus é Senhor do futuro e é Senhor do presente. A gente precisa visitar o nosso passado, admitir nossos erros e até chorar diante de Deus de histórias que nos maltrataram. Mas Deus nos diz que, seja através de uma família de sangue, seja através de uma família da fé, a minha história pode ser mudada. A minha história pode ser mudada. É chocante perceber que Adão e Eva estavam no paraíso e tinham íntima comunhão com Deus. Se tinha alguém que tinha todas as ferramentas para seguir uma linha reta e não errar, eram eles. Eles tinham tudo à sua disposição e ainda assim tropeçaram. E ainda assim desobedeceram e ainda assim não cumpriram o que Deus planejou para eles. Não viveram o melhor de Deus. Isso é um alerta para a gente. Então a gente precisa agarrar com todas as nossas forças o projeto que Deus tem para a gente. Saber que a gente não pode viver o determinismo nem para o mal nem para o bem. Eu vou deixar que Deus vai só cuidar do meu futuro e isso não implica nenhuma ação humana. Sim, implica. A gente tem falado muito sobre a graça. A graça de Deus nos chama a depender dele, que ele vai cuidar da gente, que ele vai nos santificar, que ele vai mudar a nossa história, que a gente pode sonhar. Mas quando a gente fala de graça, a gente quer dizer que ela é contrária não ao esforço, não ao empenho humano, mas ela é contrária ao mérito. Depois de se empenhar, de se esforçar, de lutar, você vai olhar e falar, poxa, como Deus é bom, como Ele fez tudo isso na minha vida. Porque você sabe que por trás disso tudo está Deus. Mas quando você cruza os braços e fala assim, Deus vai abençoar minha família, Deus vai mudar a minha história, mas eu vou ficar aqui sentado porque Ele é bom. Nada vai acontecer. Se essa fosse a vontade de Deus, não teria em Provérbios a chamada de Deus falando ao preguiçoso, vai ter com a formiga. Vai aprender que a gente precisa se mover, se empenhar, lutar. E a família, e a igreja, e a vida, os relacionamentos, amizades, nada disso acontece sem esforço, sem empenho. E, irmãos, eu estou mudando completamente muita coisa que eu escrevi, mas como é bom a gente deixar Deus guiar em algumas direções. Percebe como a gente desaprendeu? Até a fazer amigos. A gente desaprendeu a buscar pessoas, a abrir o nosso coração e nos tornar solícitos a relacionamentos. Isso diz respeito à família, mas a tudo que a gente vive. A gente não sabe se encontrar com as pessoas, ligar para convidar para um almoço na tua casa, sair, falar, eu quero só conversar. A gente está sempre reclamando, falando, ninguém me ligou, ninguém me chamou, ninguém fez. Mas quanto a gente tem andado tão fechado, que até a vida em igreja se tornou uma vida de auditório. Você vem, senta e vai embora. E a gente tem lutado para mudar isso. Os PGs são uma tentativa para que a gente se reúna uma vez por semana e converse, abra o nosso coração, se conheça de outra maneira. Não é só oi, tudo bem, a paz do Senhor, como vai? Vai saber, poxa, fulaninho está correndo atrás de emprego, eu vou lutar por ele. E quando a gente lê aqueles nomes da igreja, a gente não está só citando nomes, a gente sabe a luta das pessoas. E a gente pode orar de maneira específica. Deus, dá um emprego, Senhor, abençoa esse casamento, abençoa esse filho, a saúde, a luta. E aí você coloca o seu coração, essa ligação, esse laço de amor acontece quando pessoas decidem se amar. Isso é verdade na família, isso é verdade no casamento, isso é verdade na igreja, isso é verdade quando a gente fala de amizade. Preste atenção, que caminho que você tem tomado? Acontece nas melhores famílias,
Quantas vezes a gente fica eufórico quando a gente começa a criar um laço. É interessante perceber que Adão ficou extasiado. Quando Deus traz a mulher até ele, ele fala assim: finalmente, essa é osso dos meus ossos, essa é carne da minha carne. E Adão vai dar o mesmo nome para ela que o seu. Vou chamar ela de varô, porque do varão foi formado. E essa é claro que é a palavra em português, não é tão bonita, mas em hebraico isso fica um pouquinho melhor. Então, assim, o quanto ele se identificou, o quanto ele olhou e falou assim: cara, é você. O quanto ele não somente percebeu, mas expressou. E eu fico imaginando o que foi para Eva ouvir de Adão a alegria, a declaração. Isso, o texto bíblico, é de fato como se fosse um poema. Ele declarando o poema e o seu amor a ela. E eu penso em quantos casamentos hoje esfriaram, irmãos. Morreram. As pessoas pagam a mesma conta. Elas dividem a casa, a cama e a conta. Mas a gente deixou de olhar no olho. A gente deixou de declarar o nosso carinho. A gente deixou de declarar o valor do outro. E a gente vive o tempo inteiro como crianças, competições. Olha, eu já lavei a louça, tá na sua vez. Lembra, a gente falou semana passada, quem não estava aí pode ouvir a gravação, a história da galinha e do porco. O quanto você só está envolvido e fazendo algumas coisas e o quanto você está comprometido. Não, eu tenho que fazer isso. A minha vida, o meu casamento, a minha igreja, a alegria das pessoas que estão ao meu redor depende. E eu me envolver, aprender a declarar as coisas que eu sinto, a ter clareza e a criar essa intimidade. O texto termina dizendo que o homem e a mulher estavam nus. Mais do que a relação sexual e carnal, que também aponta para isso, casamento é isso também, porque nós cremos que isso é algo para ser celebrado no casamento. É no casamento o lugar de viver essas coisas e a gente precisa entender que isso faz parte. Não é pecado, de maneira alguma, mas eu acho que também, o sexo é uma consequência de uma intimidade emocional, de um olhar para o outro e não se envergonhar, em poder contar um erro para o outro, sabendo que o outro vai te aceitar, vai te ajudar, vai te estender a mão e não te culpar. Muitas vezes nos relacionamentos a gente evita contar a história toda. A gente fala assim: não, conta só um pedaço. Porque se contar mais um pouquinho, lá vem bronca. A gente precisa sorrir mais no meio dos erros e dos defeitos do outro. Não sorrir do outro, mas rir. Não sei quem postou essa piada. A mulher foi numa conferência e aí a idade vai passando e ela está muito esquecida. E aí ela foi procurar a chave e não achou. Chave do carro. Aí falou assim: cara, deixei na ignição. Meu marido sempre reclama comigo. Mas é o melhor lugar. Se eu deixar na ignição, eu não vou perder. Mas a teoria dele é que vão roubar. Chegou no estacionamento, cadê o carro? Meu marido estava certo. Caramba, roubaram o carro. Aí liga para a polícia. Olha, eu deixei a chave na ignição, mas levaram o carro, não sei o quê. Tá bom, a gente vai procurar. Deu o anúncio. E aí ela tinha que ligar para o marido, né? Ligou para o marido. Marido, tem que te falar uma coisa. Você estava certo. Sabe por que eu estava certo? A chave, eu deixei na ignição e levaram o carro. E aí ele começa a rir, falou assim: que levaram o carro está comigo, eu que te levei aí. Aí ela, silêncio, né? Aquele silêncio constrangedor. Tá bom, então vem me pegar. Tá bom, vou te pegar. Assim que eu me livrar desse policial que está achando que eu roubei teu carro. Já estou indo. Quantas vezes a gente pega um erro e transforma numa briga? Quando a gente pode rir, quando a gente pode estar nu um diante do outro. Aceitar o outro, entender que ele não vai ser como eu quero que ele seja. Isso vale para marido e para esposa, isso vale para amigo, isso vale para filho,
Isso vale para os pais. Às vezes os filhos são impacientes com os pais. O outro não é um robô. Ele não vai ser o que eu quero que ele seja. Ele vai tomar os seus caminhos. Muitas vezes são caminhos que vão nos frustrar, mas o amor supera essas coisas e não quer dizer que o outro está indo por um caminho ruim porque me frustrou. Simplesmente é um caminho diferente. A história continua, como a gente falou em Gênesis 3, e talvez essa seja a grande crise. O paraíso não garante que não haja pecado. E é importante perceber o Deus que nos dá a liberdade de escolher. Deus podia não colocar árvore nenhuma, alguns falam. Mas ao mesmo tempo a gente quer que Deus nos dê as opções. Deus nos dá opções. E muitas vezes a gente usa esse se. Ah, se eu tivesse dinheiro. Ah, se eu tivesse mais tempo. Ah, se eu tivesse outro filho. Ou se eu não tivesse outro filho. Ah, se meu casamento seria melhor. Minha vida seria melhor. Imagina Adão e Eva. O que Adão poderia falar se o Senhor não tivesse me dado essa mulher? O que Eva poderia falar se o Senhor não tivesse criado a serpente? Os sis são só desculpas para a gente não encarar a nossa responsabilidade. Não existe plano perfeito que garanta que o casamento vá bem. Existem pessoas determinadas a viverem felizes. Existem pessoas determinadas a encarar as diferenças e falar ainda assim, com os defeitos e com os tropeços, que são coisas, diferenças e tropeços são coisas diferentes. Ainda assim a gente vai encarar e ser feliz. Pensa um pouquinho sobre isso. Como é que anda o seu casamento? Como é que anda a sua família? Como é que andam os seus relacionamentos de amizade? Como é que anda a sua relação com a igreja? Adão fez tudo errado. A gente tem todo um estudo sobre as línguas originais, sobre o texto bíblico, mas eu não sei se você percebe, lendo o texto bíblico, a serpente oferece o fruto a Eva e logo em seguida ela oferece a Adão. A ideia que dá, e eu me arrisco a caminhar por tudo que a gente já trabalhou, lá lendo esse livro O Silêncio de Adão, que Adão estava do lado de Eva e se calou. Bom, vamos lá, eu também quero, mas deixa ela aí primeiro. Às vezes a gente faz isso com as pessoas, né? Você quer, mas como você não quer, se der errado, assumir a responsabilidade, você deixa o outro. Mas se ele estava ou não estava, não é importante. O importante é que depois do erro, Deus aparece no jardim e eles se escondem. Diz o texto que eles fazem roupas de folha. Para se esconder, eles começaram a sentir vergonha. Olha o quanto uma desobediência causa uma cadeia de acontecimentos ruins. E aí Deus fala, onde que vocês estão? E Adão fala, eu ouvi a sua voz e tive medo e me escondi, porque eu estou nu. Quem te fez saber que você estava nu? É descoberto que eles comeram o fruto, obviamente. E o que Adão faz? Senhor, desculpa. Eu falei, o Senhor deu a ordem para mim. Eu devia cuidar disso e não cuidei. Foi isso que ele falou? Não. Vamos ler o texto só para a gente gravar. Gênesis 3, a partir do verso 9. Diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Verso 10, Gênesis 3. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Então disse o homem, a mulher que me deste. Presta atenção, ele culpou não é só a mulher, ele culpou Deus também. Ó, a culpa é tua e da mulher. A mulher que você me deu, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. No dito popular fala que é a política do galinheiro, né? Quem está embaixo que vai se dando mal. A crise é sempre ruim, mas a melhor maneira da gente resolvê-la é assumir a culpa que me cabe. A gente falou das histórias antigas
as histórias que doem quando a gente fala de família, seja a nossa família atual ou a família da onde a gente veio, enfim. Eu acho que o primeiro passo para a cura, seja do que for que você viveu que ainda te machuca, é pensar a culpa que te cabe. Adão poderia ter falado, eu errei, mas ele preferiu culpar a mulher. A mulher poderia ter falado, eu errei, mas ela preferiu culpar a serpente. E é verdade que a serpente e a mulher tinham culpas, mas a questão não é quanto o outro tem culpa ou não. A questão é o quanto eu tenho culpa. O único coração do qual de fato eu sou responsável e posso mudar, posso trabalhar, é o meu. E hoje eu quero te chamar a responsabilidade. Como você tem lidado com os erros na sua família que dizem respeito a você? Porque isso é santificação. Isso é caminhar com Deus. É pensar, olha, a minha vida pode estar virando um inferno, mas eu quero ver o que eu posso fazer para mudar. E eu acabei não falando, né? Acontece nas melhores famílias. O tema de hoje é quando a minha casa vira um inferno. E o inferno diz respeito não somente a uma briga generalizada, mas muitas vezes quando a gente não sente paz, quando a gente não sente descanso, quando a gente não está satisfeito. E a gente precisa pensar sobre a parte que me cabe. Como está a minha vida com Deus? Como está a minha vida com Deus? Eu tenho falado muito nos discipulados. Se você está caminhando com Deus, isso precisa mudar a maneira como você lida com as pessoas. Isso precisa te tornar mais manso. Isso precisa te trazer a um perdão maior. Às vezes a gente caminha com Deus, enche o peito e começa a levantar o dedo e acusar as pessoas. Isso não é caminhar com Deus. Isso é aprender informações. Caminhar com Deus significa mudar o nosso coração, se tornar mais leve, trazer o outro para a caminhada que você tem vivido, em oração, em exemplo, em convite. Percebe que basta um pequeno desvio, por menor que ele seja, para a gente chegar no lugar errado. A gente tem uma reta proposta por Deus. Se eu me desviar só um pouquinho, aqui é um pouquinho, mas eu estou continuando para longe. E eu vou chegar no lugar errado. E aí eu penso, a família não dá certo, igreja não dá certo, as pessoas não prestam, por causa de pequenos desvios. E eu preciso lidar com isso dentro do meu coração. Adão e Eva viviam muito bem, mas eles desobedeceram. E eu quero que essa palavra pouse no seu coração. O grande erro aconteceu por causa de desejos, vontades. Eva, depois de ser tentada pela serpente, olhou para a árvore e falou que, diz o texto lá, que Eva viu que o fruto era bom de se comer, era agradável aos olhos. Quantas coisas são agradáveis aos nossos olhos? E eu posso inventar milhares de teorias e milhares de modelos de caminhada cristã. A gente tem um monte de teorias e um monte de igrejas que vão dizer um monte de coisas. E eu tenho batido um pouco nessa tecla. A grande pergunta é o que a Bíblia fala a respeito das coisas que você está se perguntando. Porque a partir da minha vontade, eu vou achar um monte de coisas certas, coisas que em seu fundamento são erradas. Se alguém rouba o meu celular, eu posso bater nele para ter o meu celular de volta? Mas ele roubou meu celular. Se alguém invade a minha casa, eu posso matá-lo porque ele colocou em risco a minha família? Se alguém me humilhou, se alguém me trapaceou, eu posso dar o troco a essa pessoa? Percebe que o nosso coração se deixa levar por tantos argumentos e a gente se foge dos princípios que a Bíblia apresenta. A palavra obediência é chave aqui. Não é o que eu quero, não é o que eu acho certo, não é a teoria que é mais confortável para o meu estilo de vida, mas é o que Deus diz. E está escrito. O fruto proibido está ao alcance das mãos. O erro, o desvio,
Está ao alcance de toda a família que vive no paraíso. Por mais que você fale assim, não, minha família está legal, o fruto está ao alcance das suas mãos. C.S. Lewis tem uma frase que eu acho tão legal, que ela fala que todo mundo pode cometer qualquer tipo de pecado, se submetido à pressão certa. Eu nunca roubaria, eu nunca mataria, será? O prazer imediato, o caminho mais fácil, o atalho sem esforço, todos pedem um preço altíssimo que a gente não considera, que é abandonar o projeto de Deus. A facilidade, o prazer imediato, tudo isso cobra um preço altíssimo, que é abandonar o projeto de Deus para a sua vida. O custo de assumirmos a direção de nossas vidas a partir do prazer, do ganho, da facilidade, das nossas próprias escolhas e razões, é não viver o que Deus tem para a gente. Viver com Deus não é o caminho mais fácil, eu não quero mentir para vocês. Deus propõe na Bíblia, é o caminho mais difícil. Obedecer é impossível. Por isso que Deus todos os dias estava com Adão e Eva. E essa é a solução, e eu quero terminar aqui. Não existe solução fácil para a minha vida, ou para a minha família, ou para a minha igreja, ou para as minhas amizades. Tudo é transformado a partir da presença de Deus, não através simplesmente do meu esforço. O meu esforço e as minhas boas escolhas entram quando Deus está presente. Fora disso, são esforços que vão morrer na praia. E eu quero propor um desafio para você. Assuma que a caminhada com Deus significa caminhar com Ele de fato, estar com Ele. Fiz o desafio para as crianças e a gente tem de fato assumido esse compromisso na nossa casa de todos os dias a família se reunir para orar. A gente pegou um evangelho de Lucas e está lendo um pedacinho por vez, 3 versículos, 4 versículos, uma história maior, conversa junto e depois ora. Agora a gente tem orado pelas famílias da igreja. Mas eu estou dizendo isso não para dizer, olha como minha família é bonita, é legal. Não, é porque às vezes a gente coloca essa vida num patamar impossível. É possível. É possível você experimentar santidade. É possível você experimentar o poder sobrenatural de Deus. É possível você viver uma nova história. Mas você não vive nova história caminhando no mesmo caminho de sempre. A proposta de Deus é simples, mas exige esforço e compromisso. Caminhe com Ele. Assuma o compromisso de encontrá-lo todos os dias, de ouvi-lo e de obedecê-lo. Adão e Eva caminhavam todos os dias com Ele? Sim. Adão e Eva se encontravam com eles todos os dias? Sim. Mas em algum momento eles decidiram não obedecer. E é só uma desobediência. É um pequeno desvio que vai te levar de longe para longe do destino final. Se você tem ouvido Deus falar a respeito de pequenos desvios na sua vida, de desobediências que você sabe que são desobediências, assuma o controle da sua vida agora. Ou melhor, assuma para passá-lo para Deus. Obedeça. Obedeça o que Ele fala com você.